Irmãos, hoje é quinta-feira, é o dia do estudo bíblico, o estudo da Palavra de Deus. É o dia que nós estaríamos reunidos, lá na igreja para estudarmos a Palavra do Senhor, estudarmos as coisas referentes ao Senhor. Infelizmente, ainda não podemos reunir na quinta-feira e também na terça para o culto de oração, mas, por outro lado, já damos graças a Deus, estamos alegres, porque já estamos nos reunindo aos domingos. Então, no domingo, 9 horas da manhã, no domingo às 19 horas, já tem mais de um mês que nós retornamos à reunião. Graças a Deus está tudo tranquilo, ali está muito seguro, está mais seguro até do que em muitas casas dos irmãos que recebem outras pessoas em suas casas. Lá na igreja, todo mundo usando máscara, todo mundo ali guardando o distanciamento, então não tem nenhum perigo de contágio, O risco é quase zero, não podemos dizer zero, mas é quase zero. E eu quero conclamar a você que ainda não retornou à reunião, que retorne, Eu creio que nós temos saído à rua e em outros lugares tão mais perigosos e a gente corre riscos e não estamos dispostos a correr riscos para estarmos reunidos para o Senhor. Eu quero dizer que o prefeito, em seu decreto, não colocou nenhum limite de idade, nem grupo de risco. É claro, que se alguma pessoa acha que está correndo um risco maior, deve tomar cuidado, mas eu creio que o maior risco é ficarmos longe da comunhão, Porque a nossa vida espiritual pode se enfraquecer. Então eu conclamo a todos os irmãos, retornem para reunir conosco ali na igreja. E o estudo bíblico, como não podemos ainda fazer lá, nós estamos fazendo aqui, por intermédio do vídeo. Então vamos estudar agora a palavra do Senhor. Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja conosco, ó Pai, nesse estudo da Tua Santa Palavra. Fale, ó Pai, aos nossos corações. Nós colocamos, ó Pai, o estudo de hoje em Tua presença, Pai, ilumina as nossas mentes, para aprendermos mais do Senhor. Em nome de Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Mas nós vamos estudar agora, a palavra do Senhor, e eu quero começar citando, que no domingo passado, lá na escola bíblica dominical, nós estudamos sobre o Espírito Santo e a santificação. Nós temos feito ali na escola dominical uma série de estudos sobre o Espírito Santo. Inclusive, no próximo domingo, vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, que é uma doutrina que todos têm maior curiosidade, maior desejo de saber sobre isso. É uma doutrina um pouco mais polêmica, então se você quiser aprender, vá à reunião, para que nós possamos ali estudar na escola bíblica dominical. Mas no domingo passado, então, nós estudamos sobre o Espírito Santo e a santificação. Nós aprendemos que a santificação é uma obra também do Espírito Santo, não é uma obra nossa, e nem nós ajudamos a Deus nessa obra, como muitos pensam, mas é uma obra totalmente do Senhor, através do seu Santo Espírito em nossa vida. O que acontece é que o Espírito Santo nos usa nessa obra para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Mas é Ele que opera essa obra em nós, Então há essa questão, Ele opera em nós e nós praticamos, nós procuramos desenvolver a nossa santificação através dessa obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Então nós aprendemos isso lá, É uma obra de Deus, mas Deus nos utiliza, nós somos instrumentos de Deus na obra da santificação. E a santificação é o crescimento, na vida com o Senhor, é o crescimento em uma vida santa que agrada a Deus. Isso é a obra da santificação. Irmãos, unido a essa obra da santificação, nós temos o fruto do Espírito Santo. Por isso eu quero aproveitar esse estudo, para falar sobre o fruto do Espírito Santo. Vai ser o nosso estudo agora. Por quê? Porque ele está intimamente ligado à santificação. Quando nós pensamos na santificação, às vezes nós pensamos na parte negativa, O crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, O crente não pode mentir, não pode adulterar, não pode se prostituir,
não pode falar mal dos outros. Então nós pensamos nessas obras, não é? Que são obras que desagradam a Deus, que nós devemos abandonar da nossa vida. Tá certo, né? A santificação também envolve esse lado, né? O Senhor, quando fala para nós sermos santos, Ele diz que nós devemos abandonar essas obras. Mas há um outro aspecto da santificação, que é o aspecto positivo. Não é só abandonar certos hábitos, não é só abandonar certas obras, mas é cultivar em nós um outro modo de viver, positivo, né? É cultivar em nós a personalidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, e é lá que ele fala sobre o fruto do Espírito, no capítulo 5, mas o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas porque os Gálatas estavam abandonando o Evangelho de Jesus e voltando para as práticas da lei, não é? Os rituais da lei, aquela religiosidade antiga do Antigo Testamento, uma religiosidade que a lei, não é? A estrita obediência à lei é que os levava ou levaria à salvação, não é? Os levaria a ser santo. O apóstolo Paulo mostra que não é isso. A lei teve o seu valor, a lei serviu diário, não é? Para nos conduzir a Cristo, mas quem nos salva é Jesus. E somente Jesus pode nos salvar. Ele é suficiente para tanto nos salvar, nos tirar das trevas, né, do mundo, mas também para nos fazer nova criatura, né, para nos fazer crescer na santidade. Então o apóstolo Paulo está mostrando isso para os Gálatas, né? Ele fala até com eles que eles são insensatos e que Paulo admira que eles estavam passando tão depressa do Evangelho da Graça, aonde nós colocamos nossas vistas, né, no Senhor Jesus, aonde nós vemos que só Jesus, a nossa confiança só em Jesus, não é? Para nos salvar e nos purificar, para um outro evangelho que é como se a lei e os rudimentos da lei e os rituais da lei pudessem purificar alguém. E nós sabemos que não pode, né? Só o evangelho de Cristo Jesus. Então Paulo está mostrando isso para eles. E que eles precisavam, ao invés de voltarem aos rudimentos antigos, eles precisavam crer no Evangelho e também ter o fruto do Espírito. Então, lá em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O que Paulo está querendo mostrar aqui, irmãos, não é uma lista completa do que é o fruto do Espírito, mas ele está mostrando as principais evidências desse fruto, características desse fruto. São muito mais abrangentes, né? Envolve outras características, mas ele está mostrando as principais para mostrar que esse fruto ele deve ser cultivado, né? E aí Jesus é que nós podemos ter esse fruto. É no Evangelho, é na suficiência do Evangelho, é pela graça de Deus. O fruto, como a santificação ou como uma parte da santificação, envolve a graça do Senhor, é obra de Deus que é feita ou realizada em nossas vidas. É claro que nós cultivamos esse fruto, mas através da operação do Espírito em nós. Por isso que chama fruto do Espírito. Mas o que é o fruto do Espírito? Irmãos, aí nós podemos pensar, né? E eu creio que a melhor maneira de defini-lo de uma forma bem clara é dizer que o fruto do Espírito é a personalidade de Jesus sendo formada em nós. É Jesus sendo formado em nós. É a imagem de Jesus em nós. Então isso é o fruto do Espírito. A nossa natureza, ou a nova natureza, quando nós somos regenerados, né, recebemos uma nova natureza, e agora na santificação, essa natureza cresce à imagem do Senhor. Então, essa natureza crescendo em nós, essa nova natureza se aperfeiçoando, ela é nova, mas não é ainda perfeita, então ela vai se aperfeiçoando através da obra do Espírito continuada em nossas vidas, né? Então, esse aperfeiçoamento é a santificação.
E uma parte, né, da santificação, uma grande evidência da santificação é esse fruto sendo produzido em nós. Então, o fruto do Espírito é a personalidade de Jesus sendo formada em nós. O caráter, né? Tudo que há em Jesus que é agora formado em nós. Com qual objetivo? Com o objetivo de que venhamos a testemunhar dele. Nós lemos lá em João, né? O próprio Senhor Jesus falando sobre o Espírito e falando que ele viria para dar testemunho dele, né? Do Senhor Jesus. Então, o Espírito que ele enviaria daria testemunho dele. E, ao mesmo tempo, nós também testemunharemos de Jesus. Então, o Espírito faz com que testemunhamos de Jesus. E esse testemunho, irmãos, é tanto a fala, é tanto a palavra, né? Tanto você pregar sobre Jesus, anunciar através das Escrituras sobre Jesus Cristo, como você viver o Senhor Jesus. Como você viver a personalidade de Jesus em sua vida. Ou crescer, não é? Em viver essa personalidade. Crescer nessa imagem do Senhor Jesus. Isso é testemunhar de Jesus também. Então, o fruto nos ajuda a testemunhar a respeito do Senhor Jesus, a vivermos de forma a agradar a Deus, que é a santificação, dando testemunho a respeito de Jesus. Então, isso é o fruto. E eu queria pensar com os irmãos algumas características desse fruto. A primeira característica desse fruto que nós podemos pensar é que ele é algo natural. E a própria palavra, né, o próprio sentido da metáfora, né, fruto, o fruto, né, uma árvore produz aquele fruto adequado à árvore. Então, uma árvore, uma laranjeira vai produzir laranja. Então, uma bananeira vai produzir banana. Então, a árvore produz o seu fruto, é natural, né? Então, o servo do Senhor vai produzir o fruto do Espírito. Esse fruto vai sair de dentro dele. Não é algo que você faz esforçando-se. Não é algo que tem que ser feito dentro de uma, né, seguindo estritamente uma lei, com todo sacrifício. Não. O cristão, ele produz esse fruto. É natural que ele tenha. Todo cristão, em algum aspecto, em alguma quantidade, melhor dizendo, ele possui o fruto do Espírito. Esse fruto pode ainda não estar crescendo nele, né? Às vezes ele não está desenvolvendo a salvação, como Paulo nos diz. Mas se ele já é cristão, ele tem que ter esse fruto, nem que seja de uma forma incipiente e que comece a crescer. É algo natural. O cristão, ele vai produzir o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá na sua segunda carta, segundo aos Coríntios 3,18, Paulo diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Observe que Paulo está colocando aqui de uma forma, eu creio, bem clara, né? Que nós somos transformados de glória em glória. Quer dizer, nós vamos crescer de nível em nível. Aqueles que já são transformados pelo Espírito, já têm uma nova vida em Jesus, agora eles vão crescendo de glória em glória, sendo transformados em quê? Na imagem do Senhor Jesus. Estão vendo? O fruto do Espírito é a imagem de Jesus sendo formada em nós. E nós, transformados de glória em glória, ou seja, crescendo de glória em glória, nós somos transformados nessa imagem do Senhor. O alvo é ser cada dia mais semelhante ao Senhor Jesus. Eu gosto muito de citar C.S. Lewis, quando C.S. Lewis fala que o cristão, ele é um pequeno Cristo aqui na Terra. Porque ele está sendo transformado, né? Ele está se assemelhando a Jesus a cada dia. Então, o fruto do Espírito é natural, né? É natural na vida do crente que ele cada dia mais se assemelhe a Jesus Cristo, para dar testemunho dele, como nós dissemos. Mas também nós podemos aprender que esse fruto do Espírito, ele ocorre em liberdade. Isso é maravilhoso, né? É dentro de nós em liberdade. Paulo, escrevendo aqui aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1, ele diz assim,
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que é jugo de escravidão aqui? Paulo está falando daquela obediência cega à lei, né? Aquela tentativa de ir a Deus somente por uma obediência ascética à lei de Deus. Paulo não está dizendo que a lei é ruim. Paulo fala, né, que a lei ela serviu de aio, ela é pedagógica, ela nos conduz a Jesus, ela nos mostra o nosso caráter pecaminoso, que nós precisamos de Cristo. Mas uma obediência à lei, né, e aos sacrifícios da lei não é suficiente para nos levar a Jesus e nos torna prisioneiro. Não é? Aquele que quer viver da lei, ele vai se tornar prisioneiro da lei, não é? Porque ele vive numa religiosidade de faz isso, faz aquilo, faz daquele jeito, não pode aquilo outro, e Paulo está dizendo que isso vira uma prisão, isso é um jugo. Mas o fruto do Espírito não, ele é a lei da liberdade, ele é uma liberdade, irmãos. Você não precisa mais da lei porque você aprende dentro de você. Nós não precisamos mais da lei, a não ser como um modo de nos instruir, né? De nos ensinar, mas não como um modo de nos prender, né? Naquela ideia, se eu não fizer isso, não fizer aquilo, eu vou para o inferno. Isso, Paulo está dizendo, você não precisa mais disso, porque agora você vive a lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? Eu posso fazer o que eu quiser? Não. A lei da liberdade é o contrário. Eu vou formar dentro de mim um caráter, eu vou formar dentro de mim valores, eu vou formar dentro de mim uma personalidade que agrada o Senhor Jesus. Vem de dentro para fora, é produzido em mim, é feito com amor, é feito com alegria, é feito com um serviço alegre. Não é? Por isso que lá no Antigo Testamento o Senhor falou, né? Através do profeta Jeremias, no capítulo 31, 33, ele diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que é a aliança que Deus fez, né? Que é traduzido na nova aliança com Jesus, em Jesus Cristo, é que ele iria naqueles dias, que são os nossos dias, imprimir essa lei dentro de nós. Nós não iríamos fazer isso mais como um jugo. Não seria mais um jugo servir ao Senhor, mas seria algo que estaria dentro de nós, que nós faríamos com facilidade, espontaneamente, com alegria, desenvolvendo, né? Desenvolver é diferente de fazer algo por obrigação. Nós estamos fazendo isso alegremente, né? Mesmo que nós coloquemos algumas regras particulares para as nossas vidas, né? Mesmo que nós tomemos algumas decisões e façamos isso de uma forma disciplinada, né? Para podermos crescer, mas sabemos que isso já é produzido em nós vamos fazer com alegria, para agradar o Senhor, e não como algo terrível, né? Algo amedrontado, né? O apóstolo João, né, fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Não é mais por medo, é por vontade de agradar a Deus. Então isso é liberdade, né? Você agradar uma pessoa, não por medo dela, mas porque você quer ser como ela, você quer fazer aquilo que ela gosta. Isso é liberdade. Então é isso que Paulo está dizendo. Esse fruto do Espírito, ele é liberdade, ele não é um jugo, ele é uma liberdade. Então essa também é uma característica. A outra característica é que esse fruto do Espírito, ele atua em nós, minando as obras da carne. À medida que nós vamos desenvolvendo esse fruto em nós, as obras da carne vão se distanciando de nós. Paulo fala isso aqui, ele faz um contraste, né? Paulo fala no verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então as obras da carne, elas não podem estar presentes na vida do crente, do cristão.
mas como elas são tiradas de nós, como elas são minadas de nós nesse processo de santificação, através do cultivo do Espírito Santo. Quanto mais você cultiva o Espírito Santo na sua vida, o fruto do Espírito, melhor dizendo, né? Quanto mais você cultiva esse fruto em sua vida, mais essas obras da carne vão se desaparecendo. Então, o fruto do Espírito é o contraste. Ele contrasta com as obras da carne. Quanto mais o cristão desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, mais a obra da carne desaparece de sua vida, as obras da carne. Mais ele fica parecido com Cristo e menos ele vai se parecer com aquele, né, que é o inimigo do Senhor Jesus, com aquele que promove o mal, né, com o diabo e seus demônios, ou com aqueles que o seguem. O crente vai parecer mais com Jesus e vai ter os valores de Jesus e menos vai seguir o outro lado, porque ele vai cultivar o fruto do Espírito. Irmãos, uma outra característica é que o fruto do Espírito produz em nós relacionamentos perfeitos. Não é? Ele fala de amor, de alegria, de paz, de longanimidade. E é interessante, eu gosto de falar que Paulo, né, lá escrevendo aos Efésios, quando ele nos manda viver uma vida cheia do Espírito, ele está falando de produzir esse fruto também. Paulo, ele diz que nós devemos sujeitar uns aos outros. E aí Paulo começa a falar da vida no lar, né? Do esposo, da esposa, o esposo como líder perfeito, né? De forma a agradar a Deus, imitar Jesus, como Jesus é o líder da igreja, a esposa como submissa, né? E ali exercendo a sua função no lar, como a igreja a Cristo, os filhos honrando os pais sabendo educar os filhos, os senhores tratando-se com os seus servos e os servos com os senhores. Paulo nos mostra que o fruto do Espírito, ou seja, o Espírito Santo agindo em nós e produzindo esse fruto em nós, faz com que nós possamos ter relacionamentos maravilhosos, perfeitos em nossa família. O marido com a esposa, os pais com os filhos, os irmãos entre si. E isso vai até a igreja, né? Como que a igreja vai se relacionar bem, irmãos com irmãos, quando cada um estiver crescendo nesse fruto? Porque esse fruto é paz, é alegria, é longanimidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio. Tem a ver com os nossos relacionamentos, irmãos, porque fomos criados para nos relacionar com Deus de forma perfeita e uns com os outros. Assim como o Pai se relaciona na Trindade com o Filho e o Espírito, nós somos feitos para nos relacionar numa sociedade, primeiro em família e depois na igreja e depois na sociedade, né? Mas como ter bons relacionamentos? Como viver bem com o próximo, com o irmão, né? Com o familiar, com o irmão da igreja? Através do fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito produz em nós relacionamentos que agradam ao Senhor, né? E que faz com que a família, a igreja, possa viver de uma maneira ótima em seus relacionamentos. Então precisamos cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas, para que tenhamos bons relacionamentos em todos os lugares, né? Para que o crente parecido com Jesus, ele possa saber se relacionar. Numa época, né, em que nós falamos tanto de ódio, promover ódio, né? De intrigas, de polarização, como que o crente pode viver no meio de tudo isso, defendendo os seus valores, defendendo a verdade, mas se relacionando de uma forma a praticar o que Jesus nos ensinou, a viver como Jesus viveu, amando, né, as pessoas, amando o seu vizinho, amando os seus familiares, os seus irmãos em Cristo, através do fruto do Espírito. Então Paulo coloca aqui nesse fruto qualidades que têm a ver com o nosso relacionamento uns com os outros e devemos cultivá-las. Assim nós estaremos evidenciando o fruto que já está surgindo em nós, que é o fruto do Espírito, né? Através da nossa natureza renovada. Agora, irmãos, como desenvolver esse fruto do Espírito? Como nós podemos desenvolver ele em nós? Eu quero dar algumas dicas, né? Não são passos, né? Não é assim, 5 passos para crescer no fruto do Espírito. Não.
é algo que você faz de forma natural, porque o fruto é natural, como nós já falamos. Primeiro, permanecer em Jesus. O crente deve se cuidar para ele não se afastar da graça de Deus. O autor de Hebreus deixa isso bem claro, né? Que nós devemos tomar cuidado para não nos afastarmos da graça do Senhor. Estarmos sempre ali aos pés de Jesus. Estarmos sempre buscando o Senhor Jesus. Então, primeiramente, o crente não pode se afastar de Jesus. Ele não pode se afastar dele através da comunhão com Ele, né? Da leitura da palavra, da oração, uma vida de oração, de estudo da palavra, de comunhão na igreja. Por isso que a reunião é tão importante. O Senhor Jesus falou, né? Onde tiver 2 ou 3 eu estarei ali. Ele falou 1, ele falou 2 ou 3, por causa que ele queria enfatizar a reunião do povo de Deus. Ali você cresce, né? Quando você está reunido, a palavra fala que nós nos edificamos uns aos outros no Senhor. Então, permanecer em Jesus e permanecer na reunião do povo de Deus, buscando, né, o ensino da palavra na igreja, a pregação da palavra, estudando-a em sua casa, tendo uma vida de oração, tanto na igreja como individual em sua casa. Em segundo lugar, indo à fonte, né? Jesus falou que quem tiver sede, vá a ele e beba, né? E do seu interior fluirão rios de água viva. E João disse que ele falou isso com respeito ao Espírito. Então, ia Jesus buscar o Espírito, ia Jesus clamar pelo Espírito. Aquelas orações, né, que nós fazemos clamando diretamente para que o Senhor nos encha com o seu Espírito, para que o Senhor produza em nós cada dia mais esse fruto. O crente pode e deve orar, o crente pode e deve implorar a Jesus que dê a ele liberalmente o Espírito, que produza nele cada dia mais o fruto do Espírito. Irmãos, Jesus é a fonte, é onde nós devemos buscar esse fruto do Espírito. E por último, deixando que esse Espírito nos domine. Paulo, né, ele fala várias vezes, ele usa algumas metáforas, né, como essa do fruto, para falar dessa vida dominada pelo Espírito. Então, quando ele fala enchendo do Espírito, também quando ele fala não apagueis o Espírito, escrevendo aos Efésios, né, Paulo diz, aos Tessalonicenses, né, não apagueis o Espírito. Escrevendo aos Efésios, ele fala, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da ressurreição, da redenção. Então, não entristecer o Espírito, não apagar o Espírito, encher do Espírito. Qual é a ideia? A ideia é que o crente precisa deixar o Espírito dominar a sua vida. É obra de Deus nos dar o Espírito, é obra da graça. É a graça que produz o Espírito em nós, mas a graça nos utiliza. A graça nos usa como um instrumento, fazendo com que nós, né, de maneira voluntária, como eu disse lá no domingo, sobre a santificação, né? Deus não quer formar um caráter em nós como se nós fôssemos um robô, mas Ele está produzindo isso em nós através da nossa mente, da nossa mentalidade, da nossa vontade, né? Aperfeiçoando-nos. Então, envolve a nossa vontade, né? Envolve o nosso desejo e a nossa busca e a nossa entrega a esse Espírito. E quando nós fazemos isso, nós sabemos que isso não veio de nós, é obra dele em nós. Está vendo? Não é que nós fazemos a nossa parte, Deus nos ajuda, não é que nós ajudamos a Deus. Não, nada disso. Nós fazemos aquilo que Deus nos manda. Deixar o Espírito dominar a nossa vida, buscá-lo para que ele nos domine. Mas quando nós fazemos isso, nós sabemos que quem está realizando isso em nós é Deus. Então o crente busca o Espírito, essa é a ordem. Desenvolver a vossa salvação, enchei-vos do Espírito, não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. Mas aí Deus opera para que nós tenhamos força, vontade, né, para fazermos isso. Então, irmãos, vamos cultivar essa vida no Espírito. Vamos buscar o fruto do Espírito. O que o cristão precisa na sua vida? Não é o poder para realizar grandes milagres. Não é a capacidade, né, de falar com Deus e Deus responder orações de cura. Né? Não é viver um dom estático, né? Aquela busca por um conhecimento místico. Não é isso que o crente precisa. O maior milagre na vida de uma pessoa, principalmente nos nossos dias, né? De tanto ódio, de tantas brigas, de tanto desentendimento.
O maior milagre que o crente precisa é o fruto do Espírito. E é cultivar o fruto do Espírito em sua vida. Porque ele é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é mansidão, é bondade, é domínio próprio, é fidelidade. Que Deus nos encha do seu Espírito. Deus te abençoe.